Fala galerinha, tudo certo com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha de história e vamos que vamos agora, Roma Antiga, esse povo maravilhoso, maravilhindo. E aí, vamos lá, vamos que vamos, Roma Antiga. Cadê? Ai meu Deus, eu sempre tenho problema para iniciar o slide. Opa, foi! Vamos lá, vamos ver características e origem de Roma Antiga. É nós, vamos que vamos. Começou então essa civilização por volta de 753 a.C., né? A gente viu que então a Grécia Antiga surgiu antes e muito antes, né? Inclusive a Grécia Antiga, nesse momento, tá? É, Antes mesmo de Roma surgir, tinha colônias, né, no território que hoje a gente conhece como Itália, né? Então, no sul dessa península itálica, que vocês estão vendo nessa imagem aí, né, da Península Itálica, né, a gente tem então colônias gregas, né? E também colônias fenícias, a gente vai ver isso mais pra frente. Beleza? Mas quem que deu origem a esse povo maravilhoso, esse povo romano? Quem foi que deu origem? Foi o povo italiota, tá? Daí vem Itália, né? Daí vem Península Itálica, né? Tudo conectado. Olha só que coisa mais querida. O povo italiota, ele é formado por uma junção de povos, uma junção de culturas diferentes. Então a gente tem os latinos, que daí vem o latim, a gente tem os sabinos, a gente tem os etruscos, os samitas e os gregos, entre outros, tá? Também tem úmbrios, entre outros que, né, aí já é muito aprofundamento, mas esses são os principais, tá? É bom a gente salientar, né, que quando a gente junta então os latinos com os sabinos, esses foram os povos que deram origem às primeiras habitações, às primeiras tribos, né? Que hoje como onde a gente conhece o território de Roma, beleza? As primeiras aldeias quem formou foram os latinos e os sabinos. Tranquilo? E aí, o que que vai acontecer? Depois vão chegar os etruscos, que é um povo mais expansionista, né? E os etruscos vão chegar dominando tudo e vão transformar Roma numa cidade. Então, Roma deixaria de ser uma das aldeias, né, dos latinos e sabinos, né, os povos mais originais dos italiotas, e eles chegariam, então, os etruscos, e transformariam essa aldeia em uma cidade, a cidade central, né, de Roma. Beleza? Então, o que que vai acontecer? Né? Inclusive, depois os etruscos eles vão começar, né, a história propriamente dita de Roma, né? Uma história mais menos difusa, né? Uma história mais centralizada, conforme alguns reis romanos seriam então os primeiros etruscos, né, que começaram a dominar essa região. Mas, né, a gente tem também o mito de Rômulo e Remo, né, que seria então a origem, né, de Roma. Isso aqui faria parte então da mitologia da história, né, contada de geração em geração dos romanos, beleza? Vou dar uma pinceladinha aqui, tá, pra gente não perder essa situação. Basicamente, né, a gente teria então esse Rômulo e Remo. Essa história ela é do poeta Virgílio, tá? Então a gente tem essa situação, né? Será que é verdade? Será que é mentira? Foi um poeta que escreveu? Pode ter um pouquinho de, né, de ficção e aí a gente não pode considerar como fonte histórica. Claro que a gente pode considerar como fonte histórica para a gente ver o que que a galera da época pensava, mas não interpretar literalmente os fatos que estão ali contidos, beleza? Então a gente tem aí um cara chamado Amulho, tá? O que que aconteceu? O Amulho ele vai acabar tendo dois filhos, né, de uma das mulheres dele, enfim, ou talvez uma escrava dele, ou talvez, né, uma serviçal, e ele acabou não gostando dos dois filhos, né? Então o Amulho ele vai despachar Rômulo e Remo para o rio, né? Qual rio? O rio Tibre, né? Então Roma surgiria então ali nessa imagem dá para ver melhor, né, que Roma está às margens do rio Tiber, ou Tibre para os brasileiros, né? E então o Amulho vai despachar Rômulo e Remo para o rio Tibre. E o que vai acontecer? Rômulo e Remo serão alimentados, né, por uma loba. Uma loba daria de mamar a Rômulo e Remo, o que tornaria eles tão ferozes quanto essa loba, né? O que vai acontecer é que Rômulo e Remo vão crescer, né? E eles vão voltar para sua cidade de origem e eles vão descobrir tudo que Amulho teria feito a eles e buscando vingança eles vão acabar se irando
e Rômulo vai matar Remo, porque ele tava muito puto. Ele queria governar sozinho, essa é a verdade. E aí eles vão recorrer ao tio, né, deles e eles não, né, porque agora um tá mortadinho. Descansa em paz. Rômulo foi assassino. É a vida. É, não, tô brincando, é triste. Mas enfim, Rômulo, desgraçado do assassino, matou Remo e aí ele vai recorrer ao tio dele para então fundar Roma e perpetuar essa cultura, né? E aí a gente já teria uma noção de por que que Roma seria então esse povo guerreiro. Então seria meio que uma explicaçãozinha literária para essa situação de Roma ser um povo guerreiro. Tranquilo? Vamos que vamos então falar um pouquinho da geografia, né, desse lugar. A Roma, né, ela se localiza então numa região de planícies, ao contrário do que a gente viu na Grécia Antiga, né, a Grécia Antiga com relevos acidentados e difícil de fazer agricultura. Aqui em Roma é mais tranquilo, muito fácil de fazer agricultura. É, então, a gente vai ter esse desenvolvimento da agricultura e da pecuária que vai facilitar e muito o crescimento de Roma, beleza? E a gente vai ter então esse território, né, o Rio Tibre, né, sendo então o principal rio, né, de Roma e da civilização, tranquilo? E a gente também vai ter o Mar Mediterrâneo, certo? Lembrar aqui que a gente tem o Mar Adriático e aqui a gente tem o Mar Mediterrâneo de fato, né? Então esses são os mares e principalmente o Mar Mediterrâneo que são importantíssimos, né? Porque depois Roma vai acabar controlando o mar Mediterrâneo, o que favorecerá muito o comércio, beleza? E a gente tem que salientar também o modo de produção escravista, que era como a sociedade romana funcionava, saca? Então, como é que funcionava a sociedade romana? Escravos eram a base do trabalho braçal, beleza? Então, infelizmente, né, escravos eles são a propriedade máxima, né, o que faz Roma funcionar. A gente já viu que Grécia foi um povo de modo de produção escravista e agora Roma também nessa mesma linha. Tranquilo? Tranquilo não, né? Escravidão. Mas tranquilo de entender, pelo menos, né? Três fases, a gente vai ter três períodos romanos, praticamente, né? Então a gente tem a monarquia, a gente tem a república e a gente tem o império, tá? Então a monarquia aqui dominada pelos etruscos, a república onde a maioria das coisas aconteceram, de transformações sociais e de conquistas, né? E o império, o auge, né? O apogeu e depois também a decadência de Roma. Tranquilo? Vamos que vamos então continuar. Eu quero aqui mostrar para vocês esse mapa, que esse mapa ele mostra, né, aqui Roma e os povos que habitavam cada lugar. Então, por exemplo, ali vocês estão vendo, ó, em amarelo a Magna Grécia, né? Que então seriam essas colônias gregas que fariam parte dessa composição inicial, né? Desse desenvolvimento do povo romano. Tranquilo? Depois a gente tem aí uma coisa que eu quero salientar para vocês, olha só os territórios cartaginenses, né, os territórios que depois a gente vai estudar quando a gente for ver guerras púnicas, que seriam então colônias fenícias, né? Então a gente tem ali Cartago, né? Como, por exemplo ali o Verdinho, tranquilo? E a gente tem também aí o povo etrusco, né? Ficava mais no norte e depois eles avançaram para o sul para dominar Roma. Essas são as coisas mais importantes. Salientar também que ali, né, essa bota, né, parece uma bota, olha ali, cara, vê se não parece uma bota, a Itália. Então, ali dentro, né, do Golfo, ali tem meio que um golfo, né, na bota, ali a gente chama de Mar Tirreno, tá? E mais abaixo o Mar Jônico, né? Todos esses fazem parte, então, do Mar Mediterrâneo. Tranquilo? E depois, né, de Roma começar, isso aqui é o iniciozinho, né? Nem tinha Roma ainda, isso aqui eram os povos. Mas depois que Roma se estabilizou, Roma virou isso tudo. Olha que coisa magnífica, olha quanto território, cara. Porra, imagina, velho. Nossa, é muita coisa, muita coisa. Então vocês podem ver aí que vai dominar a Gália, né? Ali onde é a França hoje, vai dominar a Ásia Menor, vai dominar a Grécia, né? Ali vai dominar uma parte do Oriente Médio, o Rio Tigre e Eufrates, vai dominar o Egito, vai dominar o norte da África, domina tudo. Roma vai ter um vasto, né, território, certo? E aqui a gente vai então fazer uma questãozinha para terminar essa aula, beleza? Uma aula tranquila só de introdução ao povo romano, beleza? Vamos que vamos então. As condições geográficas. Ah, lembrando, pausa aí para resolver a questão e depois eu venho com a solução. É nóis. As condições geográficas exerceram forte influência na evolução histórica dos povos da antiguidade. Considerando a relação entre o meio natural e a evolução da civilização romana, é possível afirmar que
Próxima de um litoral favorável à instalação de portos, Roma desde cedo voltou-se para o comércio marítimo. Interessante. Vamos para a próxima. Primeiro a gente lê todas para depois a gente ir construindo o pensamento e organizar, certo? O relevo pouco acidentado, característico do centro da Itália, favoreceu a expansão militar e territorial dos romanos. Gostei mais dessa, tá? Porque desde cedo voltou-se para o comércio marítimo também não é assim, né? Primeiro tem que se desenvolver o povo e tal. Então, e primeiramente, Roma começou com a agricultura, não já com o comércio, né? E C. O terreno acidentado e agreste do interior da Itália explica o comportamento agressivo e belicoso do povo latino. O terreno não é acidentado, tá? São planícies, então tá errado a C. D. Cercada por cadeias de montanhas, Roma construiu um império continental praticamente sem saídas para o mar. Nossa, a gente acabou de ver 3 mares, mais, né, que formam o mar Mediterrâneo, então não. A agricultura irrigada, baseada nas cheias periódicas do rio Tibre, foi a atividade econômica mais importante para Roma. Aqui ele não coloca, infelizmente, né, marcação temporal. Então a gente tem que pensar que seja assim em toda a história romana, certo? E como a agricultura irrigada foi predominante apenas no início, então a gente tem que marcar então a letra B, certo? Porque em toda a história romana, a base da sua economia foi o comércio marítimo e guerras, principalmente, tá? Então, letra B para a gente fechar, então, essa aula. Beleza, galerinha? Vocês, vamos que vamos. Já assiste a próxima, hein? Valeu!